Oi, eu sou Fernando Arede e hoje vamos fazer uma reflexão em 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 5. Se um de vocês tem causado tristeza, não tem entristecido somente a mim, pessoalmente, mas em parte, para não ser severo demais, a todos vós. Assim, a punição que foi imposta pela maioria a essa tal pessoa é o suficiente. Agora, todavia, deveis perdoar e encorajá-lo, para que não seja dominado por amargura excessiva. Portanto, insisto convosco que confirmeis o vosso amor fraternal para com ele. Foi também por esse motivo que vos escrevi, ou seja, saber se, por meio dessa prova, sereis obedientes em tudo. Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo por amor de vós, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Nesse texto, nesta passagem, irmãos, houve um erro. O obreiro errou e foi um erro que chamou a atenção a ponto de irem em particular com ele e depois um grupo e finalmente levaram para a igreja. E por fim, ele teve que passar por uma disciplina muito fácil, mas ele se submeteu à disciplina. E aqui Paulo insiste em que após a disciplina, após a chamada punição, ele deveria receber uma chance, ou ser perdoado e ser recondicionado, ser trazido de volta para a grei, para o envolvimento com os outros membros da igreja, e que tudo estava resolvido, porque ele mesmo, Paulo, perdoou, assim como todos os outros. E o mais importante de Paulo, em que a disciplina, ou como antes chamavam de punição, é apenas corretiva para aperfeiçoamento e melhoria e quebrantamento daquele que antes estava errado. O ideal ou o alvo é melhorar, aperfeiçoar a santidade da pessoa. E aonde errou e no que errou, ele não volte a fazê-lo. A preocupação de Paulo era o resgate desta alma. E às vezes é necessário uma correção. Não somente a exortação, ou como definir, uma admoestação, mas também às vezes uma disciplina, que Deus permite isso sim. E a disciplina não é para o mal, mas para o bem. Mas é um destaque que Paulo percebia o limite de cada disciplina, e a própria igreja estava ciente disso, e finalmente não queriam e não permitiriam que Satanás tivesse qualquer vantagem sobre eles, pois não ignoramos as suas artimanhas, os seus laços. É fundamental estar ciente de que um trabalho é grande e muitos são os inimigos. As intenções de Lúcifer e de Satanás são pesadas, são fortes, e o alvo é sempre ceifar vidas. Mas a igreja tem que corrigir quando necessário, porém tem que existir uma medida exata. E o grande erro é que às vezes a disciplina é dada com a raiva, com um sentimento amargo de raiva, não um sentimento neutro de misericórdia na correção. A correção é necessária, mas eu tenho aprendido que até na disciplina tem que existir a misericórdia. A pessoa errou e o erro é notório, ele tem que passar pela disciplina. Não importa minimizar a dor
sempre que necessário, porque o aprendizado já vai acontecer na própria angústia daquele que passou pela correção. Por exemplo, quando nós trabalhávamos em comunidades e existia alguém que errava, isso era muito comum, nós exortávamos, admoestávamos e muitas vezes tínhamos que disciplinar a pessoa. E numa dessas disciplinas, entre tantas, nós demos uma disciplina para certa pessoa de passar 15 dias sem todas as atividades, sem lazer, sem futebol, sem nenhum momento lúdico, e ele estaria cumprindo uma função específica. E como ele resolveu obedecer e se humilhou e foi obediente no tempo da disciplina, não chegou aos 15 dias de disciplina. Na primeira semana em que ele estava se humilhando e obediente, cumprindo a sua função disciplinar, foi visto que ele tinha se humilhado e que ele estava com o coração quebrantado e já tinha observado o próprio erro que cometera. Assim, por causa da misericórdia, porque ele tinha se humilhado, o tempo dele foi encurtado. Não completou os 15 dias, mas em uma semana ele foi liberado, o que na hora ele levou um pequeno susto, pois esperava ficar 15 dias, mas quebrantamento da alma dele, entendimento que o alvo não é determinar tantos dias, mas levá-lo ao quebrantamento. E como tal ocorreu e se firmou, ele foi liberado da sua disciplina e o seu estado foi melhor, pois entendeu que aquilo era necessário. Ele mesmo tinha aprendido a ser mais prudente, mais cuidadoso e se propôs errar menos e não cometer o delito que antes tinha cometido. A vitória vem pelo ensino e muitas vezes pela repreensão, mas nunca devemos nos esquecer do perdão, para que Satanás não prevaleça contra nós. Algumas pessoas não conseguem nem se perdoar, mas é bom lembrar que o perdão maior nos foi concedido pelos méritos de Cristo Jesus. E se nós somos perdoados em Cristo Jesus, é bom, sábio e prudente também nos perdoarmos quando nos humilhamos diante do Altíssimo. Que o Senhor nos conceda espírito perdoador, não somente para perdoar aqueles que nos ofenderam, mas também para nos perdoarmos quando formos abençoados e perdoados pelo Senhor Jesus. Que o Senhor assim nos fortaleça e nos dê espírito quebrantado e obediente, para que não tenhamos que passar por disciplinas desagradáveis, e se tal for necessária, que nos humilhemos e obedeçamos à disciplina pelo Altíssimo, porque nele encontraremos refúgio, sempre e constantemente, em nome de Jesus.